Em uma manhã de domingo que parecia carregar o peso de séculos de desolação, o ambiente em um refúgio discreto na antiga cidade santa estava impregnado por um silêncio cortante, interrompido apenas pelo som abafado de prantos femininos. As notícias que chegavam aos ouvidos dos discípulos eram tão extraordinárias quanto inacreditáveis. Mulheres, em um estado de júbilo que beirava o êxtase, clamavam ter visto o Mestre vivo, alegando que ele aparecera a Maria Madalena. Para aqueles homens mergulhados em uma dor moral profunda e paralisante, tais relatos soavam como o produto amargo do desespero e da exaustão mental. A morte na cruz fora um evento final demais, uma ferida aberta na alma de cada um que o seguira, e a ideia de uma ressurreição parecia, naquele momento, uma quimera doce, porém cruel, criada por mentes que se recusavam a aceitar a perda definitiva. Entre os presentes, a sensação dominante não era de esperança, mas de uma estranha e inexplicável perturbação física. Um dos discípulos, tomado por uma febre que não encontrava explicação na medicina da época, sentia o corpo tremer incontrolavelmente enquanto sua alma lutava para manter a lucidez em meio ao caos de informações. Pedro e João, os mais impetuosos, haviam retornado do sepulcro com olhos injetados e um nervosismo que contagiava a todos. O corpo do mestre realmente havia sumido. O enigma se adensava sob o sol da manhã, mas a realidade política e social não dava trégua. O desaparecimento do corpo estava provocando um alvoroço perigoso junto às autoridades locais e ao exército romano, colocando a vida de todos os seguidores em um risco iminente de perseguição e morte. A atmosfera era de um suspense quase sobrenatural. Enquanto o discípulo febril aceitava uma poção preparada pelas mulheres, observava o vai e vem de seus companheiros que tentavam organizar uma defesa ou uma fuga. A pergunta que ecoava silenciosamente nas paredes daquele esconderijo era a mesma que torturava o coração de todos. O que seria deles agora? Eles haviam depositado todas as suas expectativas em um Messias que os libertaria, um líder que restauraria a glória de seu povo. Em vez disso, encontravam-se escondidos, humilhados e acovardados diante do crime brutal cometido contra aquele que julgavam ser o enviado divino. Se Jesus possuía poderes jamais observados em outro ser humano, por que permitira que tudo terminasse daquela maneira tão trágica e aparentemente definitiva? Essa dúvida cruel agia como um veneno, corroendo as convicções mais profundas dos discípulos. Se ele não era quem eles pensavam, quem seria? E se fosse, por que o fracasso parecia ser o desfecho de sua jornada terrestre? A derrota era sentida em cada respiração, em cada olhar de soslaio entre os apóstolos. Eles eram agora um grupo sem liderança, obrigados a se deixar proteger por aqueles que a sociedade da época considerava mais frágeis. No entanto, em meio a essa escuridão de incertezas, uma estranha sensação de que havia um significado ainda não percebido começava a pairar no ar. Como se as peças de um quebra-cabeça cósmico estivessem sendo movimentadas por mãos invisíveis, preparando o cenário para uma revelação que desafiaria as leis da matéria e os limites da compreensão humana. O ambiente de expectativa e medo criava uma tensão que parecia prestes a romper o próprio tecido da realidade. O sol subia no horizonte, mas para aqueles homens a noite da alma ainda era profunda. Contudo, o tremor físico que o discípulo sentia não era apenas um sintoma de doença, mas o prenúncio de uma conexão que começava a se reestabelecer. Sem que soubessem, os últimos 2000 anos da história humana estavam prestes a ser definidos por uma decisão tomada além das fronteiras do mundo material, e aquele domingo de manhã era apenas o limiar de um mistério milenar que estava prestes a se desvelar diante de seus olhos atônitos. O confinamento forçado não era apenas físico, mas um cárcere de alma. Escondidos em um refúgio improvisado, os companheiros do mestre viviam o paradoxo de terem sido as testemunhas dos maiores prodígios daquela era e agora verem-se reduzidos à condição de fugitivos acovardados. A tensão no ambiente era quase palpável, alimentada pelo medo de represálias do sinédrio e das legiões que patrulhavam as ruas daquela antiga cidade. Entre um calafrio e outro, um dos discípulos, Tiago, mergulhava em reflexões amargas. A expectativa coletiva sempre fora a de que o Messias, ao nascer no seio de seu povo, ergueria um trono de glória para reinar sobre todas as nações.
Em vez de cetros e coroas, porém, o que restara era a lembrança de um crime violento e a humilhação de estarem sendo protegidos pelo silêncio das mulheres e pela caridade de alguns poucos simpatizantes. Nada no cenário atual fazia sentido sob a ótica da lógica humana que eles tanto prezavam. Enquanto o tempo passava em uma lentidão agoniante, o discípulo Bartolomeu aproximou-se de Tiago, percebendo sua fragilidade física e emocional. O diálogo que se seguiu não foi apenas uma tentativa de consolo, mas uma peça fundamental para o entendimento do enigma que os envolvia. Bartolomeu recordou uma conversa particular que tivera com o mestre, na qual o próprio Jesus afirmara que nenhum daqueles que lhe eram mais próximos possuía ainda o entendimento correto sobre sua missão. O mestre havia sugerido, com uma clareza que agora soava perturbadora, que talvez apenas aqueles que não pertenciam ao seu povo pudessem compreender a verdadeira natureza do Messias. Essa revelação feria o orgulho e a compreensão tradicional da época, pois como poderia o enviado de uma nação ser melhor compreendido por estrangeiros do que por seus próprios irmãos de sangue e crença? As lágrimas de Bartolomeu ao relatar essas memórias tornaram-se o espelho da incompreensão geral. Ele narrou como o mestre, com um sorriso de infinita paciência, o questionara sobre sua própria capacidade de entender. Jesus perguntara se ele, que presenciava tudo o que era realizado e ouvia cada palavra sem disfarces, realmente o compreendia. O mestre destacara que seu único propósito era servir, jamais ser servido, e que seus objetivos transcendiam os limites geográficos e políticos daquela região. Ele havia dito que tudo o que aconteceu e o que ainda estava por vir corria sobre os auspícios de sua própria vontade e em harmonia com os desígnios de uma autoridade superior, a quem chamava de Pai. Bartolomeu prosseguiu em seu relato, revelando que o mestre havia previsto o sofrimento em Jerusalém com detalhes que, na época, soavam como metáforas distantes, mas que agora se mostravam como uma realidade brutal. O grupo de discípulos percebeu através daquelas palavras que a morte do líder não fora um acidente histórico ou uma derrota política, mas um evento permitido por ele mesmo. Havia um sentido profundo oculto sobre o véu da tragédia, um significado que escapava à percepção daqueles homens simples. Eles começaram a entender que nada com aquele ser fora igual ao que costuma ocorrer com outros homens, mas a dor e o luto ainda agiam como uma barreira para a plena clareza espiritual. A conversa atraiu a atenção de todos no cômodo, transformando o lamento individual em uma reflexão coletiva. O sentimento de constrangimento crescia à medida que cada um se perguntava se, em algum momento da convivência diária, realmente havia compreendido quem era Jesus. O silêncio que se seguiu à fala de Bartolomeu foi interrompido por novas notícias trazidas por Pedro. O cenário externo agravava-se, corria o boato de que os discípulos haviam roubado o corpo para simular um milagre. O perigo era real e imediato, mas no âmago daqueles homens, uma semente de dúvida sobre a própria incredulidade começava a germinar, preparando o terreno para o que estava prestes a ocorrer. A atmosfera no refúgio era de um desolamento que se transformava lentamente em uma introspecção profunda. Enquanto Pedro tentava gerenciar a crise externa, informando sobre as acusações de que o corpo fora roubado e a intervenção de figuras influentes como José de Arimateia junto ao governador romano, os discípulos mergulhavam em um mar de memórias. A ideia de que o mestre havia anunciado sua própria morte e ressurreição no terceiro dia começava a emergir da névoa do esquecimento. Antes, tais palavras pareciam parábolas distantes ou figuras de linguagem. Agora, diante do sepulcro vazio e dos relatos das mulheres, tornavam-se uma possibilidade eletrizante. O discípulo que antes tremia de febre sentia agora uma lucidez renovada, como se o véu da confusão estivesse sendo retirado de seus olhos por uma força invisível. Um dos pontos de maior fricção emocional era a figura de Maria Madalena. Para muitos dos apóstolos, a ideia de que o mestre escolheria aparecer primeiro a uma mulher com um passado tão complexo era quase inaceitável. Havia um julgamento silencioso, uma resistência baseada em preconceitos sociais e religiosos que ainda habitavam seus corações. Eles se perguntavam por que ele não apareceria para sua própria mãe ou para o círculo íntimo dos apóstolos, os pilares daquele movimento. No entanto, ao observar Madalena no canto da sala, o discípulo Tiago ficou perturbado pela serenidade absoluta que dela emanava.
Seus olhos, embora parecessem fixos em algo invisível para os demais, brilhavam com uma paz que contrastava violentamente com o caos reinante. Ela parecia não estar mais naquele plano, vivendo uma realidade que transcendia as paredes de pedra e o medo da perseguição. Em um breve momento em que seus olhares se cruzaram, Tiago sentiu-se flagrado em seus pensamentos mesquinhos. A tranquilidade dela era um convite silencioso à mudança de perspectiva. Irritado e inquieto, ele tentou desviar a atenção, mas percebeu que suas sensações de náusea e fraqueza haviam desaparecido completamente. Uma recuperação súbita o colocou de pé, simbolizando o despertar de uma nova consciência que começava a percorrer o grupo. Bartolomeu, agora com a atenção de todos, repetia as lições do mestre sobre a necessidade de saírem do torpor e reconhecerem que tudo o que estava acontecendo estava previsto. O debate intensificou-se, com opiniões divergentes e, por vezes absurdas, refletindo a dificuldade humana em lidar com o que não pode ser medido ou pesado pelos sentidos comuns. A tentativa de organizar uma ação prática resultou no envio de um pequeno grupo para colher informações no palácio do governador e no sinédrio. Enquanto uns buscavam respostas no mundo político, outros permaneciam imersos em uma espera que já não era mais passiva. Havia uma eletricidade no ar, uma premonição de que o tempo das lamentações estava chegando ao fim. O aroma do ambiente começou a mudar de forma sutil e estranha. Um perfume desconhecido, floral e suave, começou a se infiltrar pelas frestas, acompanhado por uma alteração na densidade da atmosfera. Os sentidos dos presentes estavam sendo aguçados para algo que a lógica terrena jamais poderia explicar. O discípulo Tiago, agora plenamente recuperado, buscava uma oportunidade para expressar suas próprias reflexões, sentindo que a verdade estava mais próxima do que eles imaginavam. Ele começava a perceber que a grandeza do mestre não residia em conquistas militares ou políticas, mas em uma vitória sobre a própria natureza da existência humana e da morte. A compreensão de que o mestre não era apenas um homem extraordinário, mas a expressão de uma autoridade celeste, começou a se solidificar em sua mente. A expectativa não era mais por um rei de terras e gentes, mas por uma luz que pudesse iluminar as sombras da ignorância e da dor que tanto limitavam a marcha evolutiva daquela humanidade. O cenário estava montado para o encontro que redefiniria o destino de todos os presentes e das gerações que ainda viriam. Subitamente, sem que qualquer porta fosse aberta ou o silêncio do aposento fosse rompido pelo som de passos, a atmosfera mudou drasticamente. Uma vibração intensa percorreu o corpo de todos os presentes e um odor celestial, de uma pureza indescritível, preencheu cada canto da sala. Antes que pudessem processar a surpresa, uma voz inconfundível, carregada de uma autoridade suave e de uma paz que parecia vir de além das estrelas, ressoou no ambiente. Não era o trovão de um deus irado, nem a proclamação de um guerreiro vitorioso. Era a mesma voz que havia falado às margens do lago, que havia consolado os enfermos e desafiado os hipócritas nos pátios do templo. E ela dizia, com uma simplicidade que desarma qualquer resistência: "A paz esteja convosco." As palavras não foram apenas ouvidas pelos ouvidos, mas sentidas nas entranhas, como se cada célula do corpo reconhecesse aquela frequência como a origem de toda a vida. Pedro, que estava de pé diante do grupo, sentiu os joelhos fraquejarem e foi ao chão sem nenhuma cerimônia, com o rosto banhado em lágrimas que ele próprio não sabia explicar. A figura que se materializou diante deles não era a do homem exausto e ensanguentado que haviam visto carregar a cruz. Havia nela uma luminescência suave, como a da aurora que precede o sol, e uma dignidade serena que tornava difícil sustentar o olhar por muito tempo. Tiago fixou os olhos naquela presença e sentiu que toda a sua resistência intelectual, todas as suas dúvidas cuidadosamente construídas, ruíam como paredes de areia diante de uma onda inevitável. O mestre estava ali, não como um espectro perturbador ou uma alucinação coletiva gerada pelo desespero, mas como uma realidade mais sólida e mais viva do que qualquer coisa que os sentidos físicos haviam jamais registrado.
Maria Madalena, que permanecia no canto da sala com aquela serenidade desconcertante, ergueu os olhos com um sorriso suave, como quem reencontra alguém que havia prometido voltar. Não havia surpresa em seu rosto, apenas a confirmação tranquila de uma certeza que ela já carregava. Esse detalhe não passou despercebido por Tiago, que compreendeu naquele instante por que o mestre havia escolhido aparecer primeiro a ela. A abertura do coração precede a abertura dos olhos. E ela, despida dos julgamentos e das ambições que ainda habitavam os demais, havia estado pronta antes de todos eles. O mestre percorreu o ambiente com o olhar, tocando cada alma presente com uma intimidade que dispensava palavras. Quando falou novamente, suas palavras não eram uma explicação teológica, nem uma repreensão pelos momentos de covardia e abandono. Eram um convite. Ele falou sobre a continuidade da missão, sobre a necessidade de que cada um daqueles homens e mulheres se tornasse um espelho vivo da verdade que haviam testemunhado. Disse que a transformação do mundo não viria de exércitos, mas de corações que aprendessem a amar sem condições e a perdoar sem reservas. E à medida que suas palavras preenchiam o silêncio, a realidade daquele aposento parecia expandir-se, como se as paredes de pedra fossem incapazes de conter a magnitude do que ali estava acontecendo. Após o desvanecimento gradual da imagem do mestre, o refúgio permaneceu mergulhado em um silêncio que já não era mais de medo, mas de uma reverência profunda. A sensação de eternidade preenchia cada espaço do cômodo. Para Tiago e os demais, a vivência daqueles momentos foi a conclusão de lições que antes pareciam indecifráveis. Era como se uma força superior estivesse reorganizando seus pensamentos dispersos, unindo fragmentos de ensinamentos ouvidos à beira do mar ou no topo de montanhas, em uma estrutura de convicção inabalável. A vida agora não era mais vista como uma sucessão de eventos aleatórios, mas como uma dádiva divina inserida em múltiplas realidades que Jesus tentara lhes transmitir. A transformação interna foi imediata. Homens e mulheres simples, sem grandes estudos e marcados por fraquezas morais, sentiram-se subitamente revestidos de uma coragem que não lhes pertencia. O ambiente antes habitado por fugitivos assombrados era agora o quartel-general de guerreiros espirituais, prontos para uma luta que não seria travada com espadas, mas com o testemunho da paz e do amor. Quando Pedro solicitou que todos se reunissem para discutir os próximos passos, a energia era de extrema alegria. A convicção da ressurreição deu-lhes uma base sólida que nenhuma ameaça romana ou do sinédrio poderia abalar. Eles começaram a se organizar em pequenos grupos para levar a notícia às células do movimento que estavam dispersas e desanimadas, espalhando uma nova chama de esperança pela região. Contudo, a jornada ainda apresentava desafios complexos. Enquanto as aparições do Mestre continuavam a ocorrer para diversas pessoas, algumas das quais os próprios apóstolos custavam a aceitar como verídicas, as autoridades aumentavam a pressão. O Mestre, em suas comunicações após a ressurreição, validava esses relatos surpreendentes, revelando que houvera muitas sementes lançadas em silêncio durante suas andanças solitárias, das quais os apóstolos nem sequer tinham consciência. Ficava claro que o plano de Jesus era muito mais vasto do que o círculo íntimo supunha, abrangendo corações que eles mesmos haviam ignorado. Um ponto de persistente dificuldade, porém, era a visão limitada de alguns discípulos. Mesmo diante do fenômeno da ressurreição, havia quem ainda esperasse que Jesus agisse como um líder político tradicional, libertando a nação do jugo romano através de um ato de força celestial. A incompreensão sobre a natureza cósmica da missão de Jesus ainda lançava sombras sobre o entendimento do grupo. Era inquietante perceber como a ótica terrena limitava a interpretação da realidade espiritual. Eles conviviam com uma autoridade celeste, mas tentavam enquadrá-la nos parâmetros viciados de suas aspirações mundanas. Tiago percebia que, embora estivessem lidando com forças sublimes, eles continuavam sendo seres humanos pequenos, tateando no escuro da própria evolução. Essa lacuna entre a grandiosidade da revelação e a pequenez da interpretação humana gerava debates internos. Alguns acreditavam que a força que agora sentiam já era o cumprimento da promessa do Espírito da Verdade e que o retorno glorioso de Jesus ocorreria ainda durante o tempo de suas vidas.
A impaciência humana e o desejo de ver a justiça divina se manifestar conforme seus próprios critérios retardavam a compreensão plena da mensagem. No entanto, a semente fora plantada. Eles haviam testemunhado a transcendência e, a partir dali, nada seria como antes. A missão de edificar uma nova terra fora aceita, mesmo que o entendimento completo do que isso significava ainda estivesse além de suas capacidades presentes. A jornada de transformação que se iniciou naquele domingo de ressurreição é um testemunho da capacidade humana de renascer diante do impossível. A experiência dos discípulos no refúgio, ao passarem do desespero à convicção, revela o impacto de uma autoridade que transcende as leis do tempo e do espaço. O enigma da transfiguração e da ressurreição não se resolve apenas pela lógica dos fatos, mas pela abertura do coração para realidades que a ótica tradicional se recusa a enxergar. Aqueles homens e mulheres, marcados por suas falhas e limitações, tornaram-se os guardiões de uma promessa que ainda hoje busca seu pleno cumprimento na Terra. A grande lição que emerge dessa narrativa é a de que a missão do Mestre nunca foi sobre a conquista de territórios, mas sobre a conquista da alma humana. A incompreensão persistente dos apóstolos, mesmo diante de prodígios inegáveis, serve como um espelho para nossa própria dificuldade em perceber o sagrado no cotidiano e em alinhar nossa vontade com desígnios superiores. O convite para construir um novo mundo através da paz e do amor permanece atual e inadiável. A história nos mostra que a mudança real não vem de reformas externas ou de vitórias políticas, mas da transformação íntima e do reconhecimento de nossa origem divina comum. O perfume celestial que inundou aquele aposento e a luminescência que cercava o Mestre são símbolos de uma realidade que nos aguarda para além das fronteiras da existência material. A promessa do Espírito da Verdade sugere que o conhecimento e o esclarecimento são processos contínuos, oferecidos àqueles que se dispõem a buscar a verdade com sinceridade e humildade. A caminhada evolutiva da humanidade é lenta, mas os marcos deixados por essa presença divina servem como faróis na noite da ignorância. Somos todos chamados a ser semeadores dessa boa nova, compreendendo que a colheita pode pertencer a tempos futuros, mas o plantio é uma responsabilidade do presente. Ao refletirmos sobre o impacto desses eventos, percebemos que a personalidade de Jesus desafia qualquer rótulo ou limitação. Ele se tornou humano para conviver com os homens e ajudá-los a elevar seus pensamentos para as esferas do eterno, revelando que o divino não habita apenas nos templos ou nas alturas inacessíveis, mas pulsa no interior de cada ser que escolhe amar. A ressurreição não foi apenas um evento histórico isolado, mas a demonstração viva de que a morte é uma transição e não um fim. Cada apóstolo que saiu daquele refúgio carregava consigo essa certeza como uma chama imperecível, pronto para acendê-la nos corações que encontrasse pelo caminho. E assim, a missão continua. Cada geração recebe o legado daqueles primeiros guardiões da Boa Nova e é chamada a reinterpretá-lo à luz de sua própria época, com a mesma coragem e a mesma disposição para transcender o medo. A história de Tiago, Pedro e dos demais não terminou naquele aposento fechado. Ela se prolonga em cada ato de bondade, em cada gesto de perdão e em cada escolha consciente de servir ao próximo. A grandeza do plano divino reside exatamente nisso. Não depende de poucos eleitos, mas floresce no coração de todos aqueles que em qualquer tempo ou lugar decidem dizer sim à chamada do Mestre.